22, Gênesis capítulo 22. Uma passagem que é bastante conhecida, né? Com certeza você já deve ter ouvido uma série de mensagens em cima dessa passagem. Eu tento não ser repetitivo, porque eu tenho certeza, né, que irmãos que já há tanto tempo congregam já devem ter ouvido muitas mensagens, né? Eu espero que o Senhor possa me usar para trazer para você, né, uma compreensão dessa palavra, um entendimento dessa palavra, que ela possa falar algo novo no seu coração no dia de hoje. E por que eu escolhi essa passagem? Porque eu, a partir de hoje, vou iniciar uma série de mensagens, né, a respeito dos atributos de Deus. Eu acho que é importante o crente que quer viver uma plena comunhão com Deus, conhecer o caráter do seu Deus, conhecer a pessoa do seu Deus, né, conhecer os seus atributos. A palavra atributo fala de caráter, né, daquilo que Deus é, da essência do nosso Deus. E eu vim durante vários meses ministrando a respeito de um avivamento. Mostrei a necessidade que nós temos de buscarmos um avivamento, sermos transformados pelo Espírito Santo de Deus, pela palavra de Deus, pela oração, pela vida de Jesus, né? Na necessidade de nós voltarmos ao Evangelho de Jesus Cristo, buscando a sua plenitude. E uma das coisas que eu falei durante todas as semanas que eu ministrei a respeito do avivamento é que um verdadeiro avivamento acontece quando o nosso desejo é completamente se entregar a Cristo, ou seja, onde nada mais importa a gente do que nos entregarmos completamente ao Senhor. Mas eu entendo que isso leva tempo e nós estamos crescendo, precisamos de amadurecimento, e por isso eu ministrei essa mensagem. Eu tenho certeza que o avivamento não viria durante a mensagem, nem virá logo após a mensagem, mas eu acredito que com estas mensagens a gente abriu a oportunidade de nós reconhecermos a necessidade de sermos avivados. E agora, na sequência dessa série de mensagens que eu fiz sobre o avivamento, eu quero fazer agora uma sequência de mensagens a respeito dos atributos de Deus. Porque para que a gente de fato viva um avivamento, nós temos que conhecer muito bem o nosso Deus, conhecer plenamente o seu caráter, conhecer, né, a sua forma de agir, conhecer, né, a sua essência, e nada melhor do que nós aprendermos a respeito dos seus atributos. Tenho certeza que os irmãos já devem conhecer muitos dos atributos de Deus, mas como que esse atributo muitas vezes se aplica nas nossas vidas? E isso é importante a gente entender, porque senão a gente só vai ter um conhecimento teórico do assunto, mas a gente não vai saber relacionar aquilo que nós aprendemos com a nossa vida diária, a vida prática. E a administração da palavra de Deus é isso. Nós relacionarmos aquilo que nós aprendemos através da verdade da palavra às nossas vidas, para que a gente viva a verdade. Porque não adianta só eu conhecer a verdade. A verdade, quando eu conheço ela, ela me liberta. Ela me liberta para quê? Para que eu viva uma vida de liberdade no Senhor Jesus. Uma vida de plenitude, uma vida de abundância. Então, hoje eu vou iniciar essa série. Eu achei que era um momento propício de eu iniciar essa nova série, apesar de eu preferir estudar os atributos de Deus em uma outra sequência. Mas hoje, como nós celebramos a Páscoa, eu acredito que era uma boa oportunidade de eu começar ministrando a respeito do Deus provedor, o Jeová Jireh. Aquele que provê aquilo que é necessário para as nossas vidas. Eu tenho certeza que os irmãos já devem ter ouvido falar dessa expressão, né? O Jeová Jireh. A gente tem músicas que cantam com esse nome, o Deus provedor, e eu podia ter escolhido muitas outras passagens na palavra de Deus para falar a respeito desse Deus provedor, mas eu acho que essa pequena história, apesar de ser muito repetida e conhecida de nós, ela tem um significado profundo em apresentar esse Deus nesse atributo, o Deus provedor. Na Bíblia, a gente vê características de Deus quando fala que Ele é onipresente, onisciente, um Deus que está em todos os lugares, né, como a palavra diz, Ele sabe todas as coisas.
um Deus que é soberano, todas as características, qualidades que são atributos. Mas a Bíblia também cita vários nomes de Deus, e os nomes de Deus também representam o seu caráter, aquilo que Ele é, a sua atitude. Também os nomes de Deus são os atributos de Deus. E aqui, nessa passagem, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 24, ele vai ser apresentado com um novo nome. Essa passagem aqui, Deus recebe o nome de Jiré. Essa palavra Jiré no hebraico significa provedor, aquele que provém, aquele que prepara as coisas necessárias para que algo aconteça. E Deus preparou todas as coisas necessárias para que a gente pudesse um dia ter comunhão com Ele. E no dia da Páscoa, não há melhor oportunidade da gente lembrar de que um dia na cruz do Calvário o Senhor proveu um caminho bom para nós. Ele proveu esperança, Ele proveu vida, Ele proveu salvação. Então, através dessa mensagem, hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre esse Deus provedor. Tem alguém aqui com necessidade? Tem alguém aqui com necessidade? Eu tenho. Acho que todos nós aqui, de alguma ou de outra maneira, nós temos uma necessidade. E a gente conhecendo o nosso Deus e entendendo que Ele é um Deus provedor, eu tenho certeza que hoje você vai sair daqui confortado. Você vai sair daqui hoje consolado. Talvez você saia daqui hoje animado. O dia que, quando você descobrir que o teu Deus tem o poder de prover, a hora que você compreender isso de maneira viva na sua vida, o teu coração vai se encher de alegria, os teus passos vão se firmar, você vai andar de cabeça erguida, porque você entendeu que Deus, Ele é provedor. E não é o que Ele faz, é o que Ele é. Gênesis 22, do versículo 1 ao versículo 14. Sucedeu depois destas coisas que Deus provou a Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e este lhe respondeu: Eis-me aqui. Prosseguiu Deus: Toma agora teu filho, teu único filho, Isaque, a que amas, vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que hei de te mostrar. Levantou-se, pois, Abraão de manhã cedo, abardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque seu filho, e tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para ir ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe, e disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o mancebo iremos lá. Depois de adorarmos, voltaremos a vós. Tomou, pois, Abraão a lenha do holocausto e a pôs sobre Isaque, seu filho. Tomou também na mão o fogo e o cutelo, e foram caminhando juntos. Então disse Isaque a Abraão, seu pai: Meu pai. Respondeu-lhe Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois iam caminhando juntos. Havendo eles chegado ao lugar que Deus lhe dissera, edificou Abraão ali altar. Edificou Abraão ali o altar e pôs a lenha em ordem. E o amarrou, e a Isaque, a seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, pegou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse o anjo: Não estendas a mão sobre o mancebo, e nem lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, visto que não me negastes teu filho, teu único filho. Nisso levantou Abraão os olhos e olhou, e eis atrás de si um carneiro, embaraçado pelos chifres no mato. E foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu-lhe o holocausto em lugar de seu filho, pelo que chamou Abraão aquele lugar Jeová Jiré, onde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Pai, em nome de Jesus, nós diante da Tua palavra agora, nós oramos agradecendo, Senhor, a Tua provisão. Pai, nós oramos porque confiamos no Teu nome neste momento agora, diante da Tua palavra, nós sabemos que Tu proverás as nossas necessidades no dia de hoje, Senhor.
a necessidade da libertação, a necessidade da vida espiritual, a necessidade do crescimento, Senhor, a necessidade de salvação, Senhor, Pai querido. Tu conheces, Senhor, cada uma das pessoas que hoje aqui está e sabe, Senhor, Pai querido, o que cada um precisa, Senhor. Nós, no nosso coração, Senhor, temos desejo, e nós sentimos necessidade, Senhor, Pai querido, mas Tu, como Deus, Criador de todas as coisas, sabe melhor o que de fato nós precisamos, Senhor. Por isso, neste momento, através da Tua palavra, Senhor, nos ensine, Senhor, porque se aquilo que estamos desejosos, Senhor, não seja da Tua vontade, que isso possa, Senhor, Pai, deixar o nosso coração em paz, para que a gente receba, Senhor, da Tua provisão, a provisão que traz vida, a provisão que liberta, a provisão que cura, a provisão que salva, Senhor. Por isso nós te pedimos, quebranta os nossos corações, leva a nossa mente cativa. Usa-me, Senhor, Pai, para a honra, louvor e glória do Teu nome nesta manhã. Pai, obrigado, Senhor, Pai, porque nós declaramos, Senhor, que se há aqui hoje algum louvor e alguma adoração, será dada somente a Ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Então nós estamos aqui de hoje diante de uma passagem que mostra, né, a provisão de Deus no momento de muita ansiedade, eu acredito. Talvez não seja a palavra ansiedade a palavra mais correta, porque nós aprendemos aqui que ansiedade é o pecado, ansiedade é a falta de fé, a falta de conhecimento. E a gente sabe que uma coisa que não faltava na vida de Abraão era a fé. Ele foi chamado de um pai da fé. Ele era um homem que foi capaz de crer em Deus. Então, com certeza não era ansiedade, mas de muita expectativa no coração, eu acredito, no coração de Abraão. Porque a gente vai ver aqui que Deus havia feito uma promessa para ele, lá em Gênesis capítulo 12, de que ele, através da vida dele, levaria ele, né, a uma outra terra, e ali ele ia fazer ele multiplicar e crescer, para que ele abençoasse todas as outras terras, todas as outras nações da terra, né? Ou seja, a descendência dele seria muito rica, né, múltipla, e a gente vai ver através dessa história que chega um momento em que ele é testado diante dessa promessa que Deus havia feito. Só para ilustração, existe uma historinha que fala de um homem, né, que estava à beira de um penhasco, e ele escorrega e ele cai, só que ele consegue se segurar no galho de uma árvore, e ele está ali segurando, né, com toda a sua força no galho daquela árvore para não continuar caindo no penhasco, e ele grita ali daquele galho, né, tem alguém aí? E para alívio seu, ele ouve uma voz que diz, sim, aqui é Deus. Ele diz, que bom, Deus, que você está aqui. Você pode me ajudar? Você pode me salvar? Deus mais uma vez responde, sim, eu posso. Ele ficou em paz naquele momento, ele ficou tranquilo. E perguntou, então o que eu preciso fazer? E Deus falou, solta o galho. Aí, houve-se um silêncio. Já viu o barulho do silêncio? A Priscila lá em casa, de vez em quando, pega os meninos e fala assim, eu quero ouvir o barulho do silêncio agora. Ele já sabe o que ela está falando. Houve um silêncio. E daí um tempo, mais uma vez aquele homem levantou a voz. Tem mais alguém aí? Muitas vezes nós somos como esse homem. A gente está numa situação e a gente espera que Deus nos ajude e a gente clama a Deus pela ajuda dele. E quando Deus mostra como Ele vai nos ajudar, quando Ele diz como Ele quer fazer a nossa vida, o que nós devemos fazer, a gente faz como esse homem. Será que tem mais alguém aí que possa me ajudar? O homem, infelizmente, é assim. Por quê? Porque aquilo que nós estamos agarrados, aquilo que está nos segurando, aquilo que nos está nos dando segurança, e aquilo que a gente pensa que nos está dando segurança naquele momento, muitas vezes, quando Deus pede para que a gente abra a mão daquilo, para que a gente largue aquilo, nós não somos capazes de fazer. A gente acredita que nós temos o controle nas nossas mãos, que nas nossas forças, que naquilo que nós temos ao nosso redor, aquilo é suficiente para nós nos mantermos. Mas quando Deus diz larga, quando Deus diz abre mão, a gente faz como esse homem. A gente grita e diz, será que não tem mais alguém por aí querendo nos ajudar? O homem é assim, infelizmente.
E graças a Deus, através dessa mensagem aqui, agora de Gênesis 22, a gente pode aprender com Abraão, aquele que é chamado de pai da fé, que viver por fé é aprender a ouvir a voz de Deus e aprender a deixar o controle da sua vida nas mãos de Deus. Como eu disse, em Gênesis capítulo 12, Deus ele promete a Abraão que faria dele uma grande nação. Aliás, Abraão morava lá no Iraque, na cidade de Ur, hoje região do Iraque, e ele vivia no meio de gente idólatra. Ele nunca tinha ouvido a palavra de Deus, não existia a Bíblia escrita naquela época, e de repente Deus fala com Abraão e chama ele para largar sua família, largar sua terra, largar tudo aquilo que estava ao seu redor, que dava alguma segurança para ele, porque Deus lhe daria uma outra terra, lhe levaria a um outro lugar que ele nunca tinha visto na vida. E ele creu na promessa de Deus, creu na voz de Deus e abriu mão de toda aquela segurança momentânea que ele tinha, na esperança de que Deus tinha um futuro para ele. E ele larga, ele faz uma viagem, uma jornada longa, ele foi para uma terra bastante distante, não foi fácil chegar nessa terra, ele passou por várias dificuldades, e ele então chega nessa terra. Abraão, apesar de ter muita fé, ele era homem como eu e você. Abraão falhou algumas vezes, durante esse período houve um momento em que chegou a fome ali na terra, e ele decidiu ir até o Egito, mas indo para o Egito, ele sabia que ali os homens iam passar o olho na sua esposa, que era uma mulher muito bonita, segundo a palavra de Deus, e segundo o costume daquela época, quando aparecia uma mulher muito bonita no meio de um grupo de pessoas, o rei ele ia lá e tomava aquela mulher para ele. Então, com medo no seu coração, ele disse para Sara: olha, se alguém perguntar quem você é, não diz que é minha esposa não, diz que é minha irmã, para que eles não me matem, nem matem a você. E aconteceu um momento de fraqueza na vida de Abraão ali, veio ali uns guardas e viram, e quando perguntaram quem é que é aquela moça bonita ali, tem moça bonita aqui? Se fosse naquele tempo, o rei passava a mão em você, Você ficou com o servo do rei. Mas então ele entra nessa situação e eles levam a mulher de Abraão, chega lá, ela revela que ela é casada, pela misericórdia de Deus, em vez de matar Abraão, ele libera aquela mulher. Ele tinha temor no coração, Deus colocou temor no coração daquele homem, ele libera, ela volta para Abraão, e logo em seguida surge uma outra situação que de fato mostra o caráter de Abraão, e depois dele ter se dividido do seu sobrinho Ló, Ló ele vai para a região de Sodoma e Gomorra, e ali ele é aprisionado, e o povo daquela terra toma eles. E quando Abraão ouve falar daquilo, olha para você ver o caráter do homem, ele foi fraco no momento, mas muito corajoso no outro momento seguinte. A gente não pode definir um homem por uma atitude, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes dentro da igreja isso acontece, às vezes um irmão cai, ele faz uma coisa errada e a gente acha que, tá vendo, aquele ali não serve, aquele ali não é de Deus, e não é assim. Por isso que eu gosto muito dessa história e acho que ela é muito poderosa para nos ensinar a respeito do Deus provedor. Então, ali naquele momento, daquela situação, Abraão com coragem, ele vai até esse povo, toma lá o seu sobrinho, luta ali, e Deus, porque estava com ele, queria prover o escape para ele, diz para ele que ia destruir aquela cidade. Olha o coração do homem aí de novo, um homem que anda com Deus. Ele falou: não, Senhor, já está bom, Ló, não precisa destruir a cidade. Ele pleiteou por aquelas pessoas más, por aquelas pessoas que fizeram coisas erradas ali, para que Deus não destruísse aquelas pessoas. Deus honrou ali Abraão naquele momento, ou seja, uma série de coisas foi acontecendo. Só que o tempo foi passando, e 10 anos depois, mais ou menos, um dia, a Sara, eu acredito, a Bíblia não diz isso, mas eu acredito que Sara começou a perceber que Abraão já não era mais o mesmo homem, a coisa já não estava mais tão vigorosa, ele já não tinha, eu acredito que muita força, porque
Ele tinha 75 anos quando Deus fez a promessa que ele teria, né, uma multidão, né, de descendência. Sara tinha 65 anos de idade, né, já era uma idade avançada já para os dois, mas ele funcionava, ele estava na sua plenitude masculina, ela funcionando na plenitude feminina dela, mas chega um momento, 10 anos depois, que Sara começou a ver, eu acho que o homem já não tem muito futuro daqui para frente, não. 85 anos, ela tem a brilhante ideia de falar assim, sabe uma coisa? Eu acho que Deus quer fazer isso, mas ele vai usar minha serva. Então Sara diz a Abraão, é o seguinte, coabita com a minha serva, porque ela vai ter um filho, o filho dela vai ser meu. Que era assim naquele tempo, se a mulher não podia ter um filho, ela pegava a serva dela, e ela tinha um filho através da serva, só que o filho não era da serva, o filho era dela, ela tomava de volta. Mas quando nasceu o menino, ela ficou enciumada, a gente conhece a história, e aí ela rejeitou a serva, rejeitou o menino, e na verdade não era assim que Deus queria fazer, porque é aquilo que eu falei, chegou um momento em que ele estava pendurado só num galho, e alguém gritou, Senhor, me ajuda, você pode me ajudar? Ele disse, posso. Aí quando ele disse o que era para fazer, continua esperando em mim. Ele falou, tem mais alguém aí? Aí eles acharam a serva. Porque sempre vai aparecer mais alguém lá no penhasco. E essa serva, dá a um filho com 86 anos de idade, a Bíblia diz que aí ele tem Ismael, só que esse não era o filho que Deus queria usar para multiplicar, mas porque Deus honra, todas as coisas, ele honrou a serva, honrou o filho, e dele também fez uma nação, mas a nação que Deus havia prometido para Abraão era da sua própria descendência. Só que Deus tinha um plano diferente para trabalhar. Deus estava esperando o homem não ter mais jeito de fazer nada. Chegou um momento em que Abraão já não tinha como mais funcionar como homem. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E eu tenho certeza que Deus, para demonstrar a sua provisão, queria esperar esse momento, para que ele pudesse de fato entender que quem ia prover aquele filho não era o vigor masculino, o vigor feminino, mas Deus. Então chega um momento em que Deus, que Abraão já não funcionava mais. Ele já estava com 99 anos de idade, Sarinha já estava ela tinha 10 anos a menos, 89 anos de idade, nem Sara, nem Abraão já podia funcionar mais. E se você pensa que eu estou inventando a história, você pode ir lá em Hebreus capítulo 11, porque lá a gente tem mais detalhe a respeito dessa história. Se você for lá em Hebreus capítulo 11, você vai ver que essa parte da história que não é contada em Gênesis está sendo contada lá. E quando a gente chega lá nessa parte da história, a palavra de Deus diz que ele, Abraão, já contra a natureza, ou seja, ele já não podia mais ter filho, ele teve um filho. Ou seja, Deus esperou já não haver mais nenhuma possibilidade do homem fazer aquilo para que ele mostrasse o seu poder e provasse para Abraão que ele era o seu provedor. E aí, aos 99 anos de idade, ele dá a capacidade de Abraão produzir um filho em Sara já com 89 anos de idade, e com 100 anos de idade ele tem então o filho da promessa. O menino cresce, o tempo passa, e aí quando ele estava mais ou menos com 14, 15 anos, Abraão já com 115 anos, a gente não para pensar nisso, mas imagina, você com 115 anos tendo um filho adolescente, quem tem filho adolescente aí? Abraão com 115 anos de idade, tem o seu filho adolescente, e aí a gente chega em Gênesis 22, a gente chega aqui em Gênesis 22, que é a passagem que nós estamos agora olhando. E Deus agora, através daquele menino que ele havia feito uma promessa, tinha feito a promessa de que através daquele menino ele faria dele uma nação, Deus vem e pede para que ele leve esse menino e sacrifique a vida desse menino no altar. Eu tenho certeza que não foi uma coisa fácil para Abraão. Eu tenho certeza que neste momento Abraão parou para pensar. Eu acho que Abraão teve um tempo para refletir. Não foi um tempo muito longo, nós vamos ver isso nessa passagem, mas eu acredito que aquilo mexeu com Abraão. Chega um momento, depois de tudo que ele havia vivido, de
de toda a experiência que ele teve com Deus, de ser obediente a Deus, demonstrado a sua fé diante de Deus, chega um momento que Deus fala assim: agora é que eu vou te testar. Agora eu vou te testar. Queria que você voltasse comigo lá no versículo 1 novamente, no capítulo 22. E a gente vai ver agora aqui, através dessas passagens, alguns princípios interessantes a respeito desse atributo de Deus. Eu quero dizer para você que a maior demonstração da providência de Deus acontece durante as provas. Você quer conhecer o Deus provedor? A melhor oportunidade que você tem para conhecer o Deus provedor é durante uma prova. Então, da próxima vez que você estiver passando por uma prova, eu tenho certeza que ninguém está passando por prova aqui. Ninguém está passando aqui por prova. A próxima vez que você passar por uma prova, em vez de você orar, Senhor, leva a prova embora, você fala, Senhor, me ensina logo o que eu tenho que aprender durante essa prova. Quanto mais rápido nós aprendermos, naquele momento, mais rápido a prova vai embora. Porque se você manda ela embora, ele tem que continuar te testando ainda, vai chegar outro. Você já viveu assim? Você sai de uma e entra na outra, você sai de uma e entra na outra, você sai de uma e entra na outra. Esses dias, ontem estava andando, não, foi ontem, sexta-feira, fui cortar meu cabelo, encontrei uma pessoa e comecei a conversar com ele, e ele frequentava a igreja aqui com a gente, ficou um tempo aqui com a gente, e ele sumiu, ele passou em todo lugar, porque eu não entendo o que está acontecendo. Eu saio de uma e entra na outra, saio de uma e entra na outra, saio de uma. Ele falou, eu enfraqueci, eu perdi a fé. Eu falei, mas meu irmão, você ainda não compreendeu, você está saindo de uma e entrando na outra porque você ainda não passou no teste. Falei, aproveita esse momento, em vez de dizer assim, por que Deus? Você diz, para que Deus? Para quê? O Senhor quer prover. A intenção de Deus não é te levar para fora do caminho. A intenção de Deus não é te destruir, não é te deixar sofrer. A intenção de Deus não é essa. Mas Ele usa estas coisas para te trazer para mais próximo dele, porque Ele quer prover. Ele quer que você o conheça como Deus provedor, o Jeová Jireh. Eu sei que hoje esse nome do Deus provedor, o Jeová Jireh, tomou uma conotação completamente diferente. Aliás, eu posso dizer que até herética, porque hoje, quando se fala de Jeová Jireh, as pessoas estão pensando em Deus que dá a casa, que dá uma Mercedes, Deus que vai abrir as portas para me comprar a mansão, e Deus que vai agora abrir as portas para que eu ganhe muito dinheiro, que vai me fazer uma pessoa rica, cheio de abundância material. Hoje o Jeová Jireh que se prega muitas vezes é esse, aquele que vai te encher de riqueza, porque se você estiver pobre, estiver passando dificuldade, você não é crente. Não, você está sofrendo isso, com certeza você está em pecado, meu irmão. Já ouviu isso? Você fica doente, é pecado, é pecado. E a gente não entende que Deus usa essas coisas para nos ensinar, para nos levar mais adiante, para que a gente possa conhecer o seu caráter. Então hoje eu digo para você, meu irmão, se você está passando por uma dificuldade, pode ser, tem dificuldade que a gente passa por causa do pecado nosso. Mas se você hoje está vivendo uma dificuldade, mesmo que seja pelo pecado, Deus permitiu, porque Ele quer que você reconheça o seu pecado e hoje se arrependa. E entregue a sua vida nas mãos dEle, porque Ele quer prover. Mas Ele não quer prover para você mais sofrimento, Ele não quer prover para você mais dificuldade, Ele quer prover para você vida, Ele quer prover para você consolo, força, Ele quer te ajudar a vencer as dificuldades da sua vida. Ele é um Deus provedor. E aqui no versículo 1, lê comigo ali, 1 e 2, ele diz, sucedeu depois destas coisas que Deus provou Abraão. Olha só, depois dessas coisas, eu contei para você quanta coisa Deus já tinha feito, e Abraão já tinha provado que ele era um homem de Deus. Mas ele não ficou livre de ser testado novamente. Tem gente que aqui passa por 1 ou 2 provinhas e já acha que é um crente super-homem. Agora eu sou um homem de Deus mais. Aleluia. Estou cheio do fogo. E Deus só está olhando assim, você vai ver o fogo daqui a pouco.
Você vai ver o fogo daqui a pouco. Depois destas coisas, Deus provou Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e este lhe respondeu: eis-me aqui. Olha o coração do servo desse homem. Olha o coração do servo desse homem. Né? Deus, quando falava com Abraão, Abraão ficava assim: quem será? Será que é Deus que está falando? Ah, não, eu preciso de um sinal. Não, tem que ver se é de Deus mesmo. Deus falava com Abraão, ele simplesmente, como servo, um homem de Deus, ele dizia: eis-me aqui, eis-me aqui. Prosseguiu Deus: toma agora teu filho, teu único filho, Isaque, em quem amas, vai à terra de Moriá e oferece ali em holocausto, sobre um dos montes que hei de te mostrar. Deixa eu te mostrar algumas coisas aqui. A primeira coisa, a palavra prova aqui no versículo 1, a palavra no hebraico é a palavra nissá. Ela literalmente significa, né, testar completamente, né, através da demonstração de estresse. Né? Quem já viu aqui, alguém que já trabalhou em fábrica, né? Algumas fábricas têm controle de qualidade. Né? O que é o controle de qualidade? O produto, depois de pronto, ele passa, né, por um setor onde o produto inteiro é testado, seus componentes, né? Tudo aquilo é testado assim, de uma forma um pouco rigorosa, não com a intenção de quebrar o aparelho, mas de testar se ele é capaz de suportar o estresse do uso diário, se ele está pronto para testar. E essa palavra nissá, aqui ela significa exatamente isso. Eu sei que não havia fábrica naquela época, mas eles sabiam, eles testavam. Por exemplo, quando eles construíam casas, né, eles precisavam de boa madeira, não podia fazer casa com qualquer tipo de madeira, porque tem madeira que apodrece rápido, enfraquece, seca, fica frágil, e se você colocasse lá peso em cima da casa, ela ia cair na sua cabeça. Então eles testavam as madeiras antes para ver se a madeira estava pronta para ser, né, usada na construção. Eles testavam as armas que eles fabricavam, os utensílios que eles fabricavam, porque já pensou naquele tempo que era dificílimo você armazenar comida, depois, né, de você ter trabalhado tanto com as suas próprias mãos, né, porque hoje tem máquina, o trator vai lá, passa lá, a máquina recolhe, você não faz quase nada, você só opera a máquina. Ainda assim o trabalho é duro, né? O Paulo trabalha com máquina, né, duro? Ainda assim não é fácil. Mas imagina que o buraco que você faz com a máquina você tivesse que fazer com a mão, né? Você ia trabalhar muito mais, não é verdade, Paulo? E era assim naquele tempo. Né? Então, né, depois de tudo colhido, ele não podia pegar uma peça qualquer, mal feita, e guardar tudo lá dentro e correr o risco de, depois, qualquer mudança de temperatura, que o rachasse, o grão caísse e fosse perdido toda a comida deles. Então havia, já naquele tempo, testes para testar o estresse, a qualidade. E é essa palavra que agora Deus usa aqui com Abraão. Olha, eu preciso te testar, eu preciso ver se você vai passar no controle de qualidade mesmo. Eu quero ver o que está no teu coração. Você já pediu para Deus sondar o teu coração? A gente precisa, de vez em quando, pedir para Deus sondar o nosso coração. E ver se de fato quem está tomando lugar no nosso coração é Deus, porque a palavra de Deus diz que nós temos que colocar Deus acima de todas as outras coisas. Nós temos que buscar o reino de Deus, a sua justiça, acima de todas as outras coisas. Ele diz que o nosso coração tem que ser todo dele. Chega um momento que ele precisava provar, porque ele deu para Abraão algo que Abraão queria muito: um filho. Deu a ele esperança de que o filho dele se multiplicaria e encheria e faria dele uma nação. Havia uma promessa sobre a vida dele. Mas ele precisava testar Abraão para saber se no coração de Abraão estava a promessa ou o que prometeu. Se estava a bênção ou o que abençoou. Você já testou o seu coração? Você tem testado o seu coração? Eu acho que isso, como crente, nós precisamos fazer constantemente. Eu acho que se você não faz diariamente, você precisa fazer pelo menos uma vez por semana. Você precisa olhar para Deus e falar: Senhor, onde está o meu coração?
Como eu disse aqui, um avivamento é o quê? É a entrega total nas mãos de Deus. É nós nos entregarmos completamente para Ele. Isso não significa que nós não vamos viver, né, a nossa vida. Não. Porque a própria palavra de Deus, onde diz para a gente buscar o reino de Deus e a sua justiça, diz que se nós fizermos isso, Deus vai acrescentar aquilo que a gente precisa. Então nós vamos continuar vivendo as outras coisas. Mas a pergunta é, onde está o nosso coração? Na provisão ou no Deus provedor? Nós precisamos parar e pensar a respeito disso. E chega um momento que agora Deus precisa fazer mais uma prova. Chega um momento que Deus precisa olhar para Abraão e ele precisa identificar se de fato quem ocupa o coração dele agora era Isaac, aquele que trouxe alegria, porque o nome Isaac significa alegria, riso, sorriso. Quando ele recebeu a notícia, né, de que a Sara estava grávida, de que Deus ia, né, dar um filho para ela, a palavra de Deus diz que eles sorriram, que eles riram ali. Né? Tem gente que entende aquilo como pejorativo, né? Imagina. Não, ali eles sorriram porque eles creram na promessa de Deus, porque Deus ia dar aquilo que faltava na vida daquela família. Mas ele precisava de ver o que é que estava ocupando o coração de Abraão. 15 anos já vivendo com seu filho, alegre, vendo o menino crescer. Eu acredito que ele já tinha ensinado o menino já a caçar, a preparar alimento, já tinha ensinado o menino a construir casas, né? Já devia estar preparando o menino para achar uma esposa e casar. A gente vai ver que isso é verdade. Ele já estava preparando o menino para a vida, ele já se via, né, refletido na vida do menino ali, né? Era aquilo, todo pai quer né? Toda mãe, todo pai quer reproduzir a sua vida no filho, né? A gente, quando vê o nosso filho, nós queremos, né, ensinar os nossos filhos, nós queremos reproduzir, né? A gente quer reproduzir aquilo que é de bom, mas fica tranquilo, ele vai aprender mais aquilo que é de ruim de você, né? Mas, né, Deus é misericordioso, né? A gente quer passar tudo aquilo que a gente tem de bom, só que ele aprende também tudo aquilo que a gente tem de ruim, né? Não tem jeito de a gente evitar, né? Vai acontecer, pai, vai acontecer. Por isso que nós temos que confiar no Deus provedor. E ali eu tenho certeza que Abraão tinha muitas expectativas. Tinha expectativa de ver o neto e ver os bisnetos, porque Deus havia feito uma promessa de que através dele a sua descendência se multiplicaria. Que a terra seria populada ao ponto de ser tão numerosa que não daria nem para contar como as estrelas do céu são incontáveis. Ele tinha essa grande expectativa no seu coração. Mas será que o que ocupava de fato o lugar no seu coração era Isaac? Ou era o Deus que prometeu Isaac? Foi a alegria momentânea? Ou era aquele que produziu a alegria no coração dele? Em Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, né, a gente lê ali que Deus tinha um propósito específico na prova. Em 8:2 ali ele fala a respeito do povo quando foi para o deserto. Ele tinha um propósito específico, ele não mandou o povo para o deserto para sofrer à toa. A gente conhece que foi 40 anos de sofrimento do povo, foi muita dificuldade. Mas por que Deus precisou fazer isso com o povo? Olha só, ele tem um propósito. Se você está passando por uma dificuldade, por uma prova, se você está sofrendo, querido, Deus não está fazendo isso à toa. Ele tem um propósito na sua vida. Você precisa entender isso, porque o nosso Deus, ele é provedor. Não é o que ele faz, é o que ele é. E olha, no 8:2 ele diz: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te conduziu durante esses 40 anos no deserto. Olha aqui o propósito: a fim de te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Tem gente que ainda tem dúvida. Será que tudo isso que eu estou passando? Não, então Deus não quer mais nada comigo. Meu querido, se você está passando por uma dificuldade, é porque Deus quer mesmo uma coisa com você. Por isso que Tiago escreveu lá na carta dele, lá atrás no Novo Testamento, quando você volta lá atrás, ele diz assim: tem de procurar alegria, passados por tribulações. Ele não está falando que crente tem que ficar rindo na hora de dificuldade. Não é isso não. Tem gente que acha que é isso. A gente é ensinado a ser super crente, o negócio está ruim pra caramba, aí você encontra com o crente e fala: ei, crente, como é que você está? Melhor não podia estar, está quase morrendo. Mentira, você não está pecando.
formou esse exército de supercrente aí, coitados. É dó. A palavra de Deus diz para a gente compartilhar, né, as nossas cargas uns com os outros, orar uns com os outros. E aí quando eu pergunto para o irmão como é que você está, eu quero saber se de fato ele está bem ou não. Porque se ele falar para mim, pastor, a coisa não está boa, não. Eu falei, meu irmão, então vamos orar. Vamos orar agora. O que eu posso fazer para te ajudar? Se toda vez que eu encontrar com você, você falar, melhor você não podia estar, eu não posso fazer mais nada com você. Eu vou falar, eu não estou igual a ele, então é melhor eu pedir para ele me ajudar. Tem gente assim. É verdade que deve ter gente que está nessa situação mesmo. E aí, se você estiver bem, você diz, melhor não estar, tô bom. Aí sim, mas vamos ser honestos, vamos ser verdadeiros. Tirar essa imagem do supercrente, porque isso não existe, querido. Nós passamos por tribulações e dificuldades. E a palavra de Deus diz que a gente deve ter alegria, não porque Deus é sádico e quer ver a gente sofrer. É porque se a gente está passando pela tribulação, Deus está provando o amor dele por nós, porque ele está fazendo isso, porque ele está querendo sondar o teu coração. Aliás, ele está querendo que você perceba o que está no seu coração, porque ele quer o seu coração todinho para ele. Ele quer você bem pertinho dele. E não é longe. Isso é amor. É assim. E a gente faz com os filhos, mas não aceita o que Deus faz com a gente. O menino, quando apronta uma coisa errada, você vai lá e dá uma lambada nele. Você põe de castigo e tal. A gente não gosta de fazer isso. A gente faz porque ele precisa. Mas você faz isso porque você odeia seu filho? Você faz porque o quê? Você ama. Você está querendo fazer o quê com o menino? Trazer ele mais perto. Trazer ele para o lugar certo. Trazer ele para o caminho certo. Aí Deus faz isso com a gente e fala, Deus não me ama. É a mesma coisa que o menino fala pra gente. É algo que você pode dizer, ele não me ama mais. Por que você fez isso? É por isso que a gente corrige o nosso filho, nós temos que reafirmar o nosso amor, para ele não achar que você está só abusando dele, mas dizer, meu filho, porque eu te amo, né? Ontem a gente estava conversando com os irmãos e a Priscila falou assim, eu tenho uma dó dos meninos quando eles precisam tomar uma coisinha, porque quando eu pego, antes de bater, eu sento, eu explico, eu converso, e tem que ser tudo voluntário. Eu falei, agora deita na cama, põe-se com o bumbum para cima, porque você vai apanhar. O pai cata e já, né? Não, tem que ser voluntário. Não, meu filho, você fez uma coisa errada e nós vamos ter que conversar. Eu lembro se fosse Samuel na hora, uma vez, ele falou, mas é só conversar, pai? Eu falei, não, depois da conversa tem um chinelo também. Ele achou que ia escapar de chinelo. Mas depois você conversar, eu já entendi. Eu falei, mas eu preciso deixar um memorial. Algo que te faça lembrar da nossa conversa. E é isso, a ceia é um memorial. E faz a gente lembrar daquilo que Jesus fez na cruz. E a Bíblia, quando manda a gente usar a vara para os nossos filhos, é isso. Ele quer fazer o menino lembrar. Ele só vai lembrar das suas palavras se ele lembrar da dor que aquelas palavras produziu. É o memorial. E aqui está acontecendo a mesma coisa. Chega um momento que Deus precisa provar o coração e ver se de fato Abraão é o homem que ele quer que Abraão seja, e ele precisa pedir. Uma frase aqui que eu escrevi, eu até queria passar nos telões, mas eu esqueci de fazer o PowerPoint. O Daniel fica feliz, que eu não fiz o PowerPoint. Mas eu quero que você guarde essa mensagem. Eu gosto às vezes de colocar para que cause impacto, para que você entenda. A verdadeira fé não é crer independentemente das evidências. Porque tem gente que acredita que fé é crer sem evidência. Não. Se você for lá em Hebreus capítulo 11, você vai ver que fé é a convicção das coisas que não se veem. Ou seja, é o fato. Ou seja, não é algo subjetivo, não é algo sem substância.
Você pode até não estar vendo, mas tem evidência, tem fato, tem consistência. Então é isso. A verdadeira fé não é crer independente das evidências. Não, crer tem que ter evidência. Mas presta atenção, a verdadeira fé não é crer independente das evidências, mas obedecer independente das consequências. Fé é a nossa obediência independente das consequências. Abraão aqui foi pedido para levar o seu filho e sacrificar. Para pensar. Se era através daquele menino que a promessa ia ser cumprida, se matasse o menino, o que ia acontecer com a promessa? Pensa logicamente. Vamos pensar logicamente. Se é um menino que vai me trazer as descendências e eu mato o menino, o que aconteceu? Matei a promessa. Eu interrompi a promessa. E eu tenho certeza que, por esse motivo, neste momento, Abraão se assustou com aquilo que Deus tinha falado. Eu tenho certeza que quando Abraão, como servo, como eu disse aqui, como servo de Deus, quando ele, sempre pronto, quando Deus falava com ele, aliás, aqui é a 7ª vez que Deus fala com ele. Deus já tinha falado 6 outras vezes com Abraão. E quando ele fala aqui agora com Abraão de novo, e ele diz, Abraão, Abraão, e ele diz, eis-me aqui. Eu tenho certeza que Abraão agora falou assim, e agora? O que será que Deus vai pedir? Ele vai mandar a gente para uma outra terra mais bonita agora? Quem sabe ele vai mandar para um lugar de praia, Ou quem sabe agora ele não vai me mandar agora para uma guerra onde ele vai derrotar o inimigo, Deus vai usar a minha vida, Deus fala comigo, Deus me usa, olha só, ele foi fiel, ele tudo aquilo que ele fez, ele tem cumprido, ele está fazendo tudo aquilo que ele prometeu, e eu acredito que naquele momento que ele diz, eis-me aqui, ele não estava esperando que Deus ia pedir isso para ele devia estar esperando mais uma aventura, mais uma experiência com Deus. Aliás, a experiência é muito importante, mas a gente não pode viver só de experiência. Tem experiência que não vai ser muito agradável. E ele foi surpreendido aqui neste momento, e Deus diz e pede para ele algo muito difícil agora. Deixa eu ler uma outra frase aqui que eu escrevi, que eu quero que você também guarde com você. Nós nunca estaremos isentos de ter nossa fé provada, e também nunca seremos tão velhos para que não sejamos usados por Deus. Entenda uma coisa, diante dessa situação toda, de toda a vida de Abraão, a gente vai pensar assim, esse homem não precisa de mais prova nenhuma. Nunca nós alcançaremos uma maturidade tal que nós não necessitamos ser provados novamente. Fique tranquilo, meu irmão, Deus ainda vai te provar. Quem já chegou lá, se não foi levado, vai ser provado. Outra coisa, nunca você vai estar velho demais para Deus te usar. Está aqui. 115 anos de idade, agora Deus quer usar Abraão de uma maneira diferente. Tem alguém aqui com 115 aqui? Então nós também, todo mundo jovem. Irmão Geraldo, está com quantos anos, Geraldo? 81, 81 anos de idade, A gente estava ali agora, a gente cumprimentou o irmão Geraldo ali, estava conversando com o irmão, o pessoal me fala assim, olha o vigor desse homem, trabalho, foi lá no Brasil, estava lá no Brasil agora, Geraldo, construiu quantas casas lá? 4 apartamentos.